Existe alguma coisa que o ser humano pode fazer para ser salvo? O que a história bíblica do fariseu e do publicano nos ensina sobre isso? É o que nós vamos analisar no estudo de hoje, agora no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Esse é o nosso último encontro desta semana. Eu quero perguntar para você, como foi, como tem sido, né? A gente está na quinta ainda. Como foi sua semana? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Como é que você tem olhado para todo o cenário do mundo? Você tem refletido, você tem buscado conhecer mais da palavra de Deus? Às vezes eu fico pensando que se eu não tivesse a Bíblia para ter esse olhar, como que eu olharia tudo isso, né? Como eu olharia? Tudo seria para mim assim um monte de interrogações. São interrogações no sentido assim do que virá, mas são certezas a partir do momento que eu olho para a Bíblia e posso ter confiança de que o Senhor está do meu lado, de que nós não estamos sozinhos nesta caminhada, por pior às vezes que seja o cenário, por pior que seja a situação, por maiores e mais desesperadoras que sejam os momentos que a gente passa e também tão terríveis que sejam as perdas. Por isso quero te convidar a ter um olhar para a palavra de Deus, a ter um olhar para a Bíblia e se apegar, confiar. E se você vive uma situação um pouco mais tranquila, num lugar mais tranquilo, uma situação um pouco mais cômoda, não esqueça de clamar, orar e também doar, compartilhar para que outras pessoas reconstruam a vida e para que outras pessoas também conheçam da palavra. Tá bom? Estamos juntos aqui na Novo Tempo, buscando levar esta mensagem de esperança. Por isso que nós somos aqui na Novo Tempo o canal da esperança. Nós acreditamos que um dia Jesus Cristo voltará a esta terra e definitivamente a dor, o sofrimento, o mal será exterminado, eliminado para sempre. Particularmente, para mim, isso faz sentido. Isso traz uma lógica para a existência. Nós aqui na Novo Tempo também produzimos as revistas Esperança para que as pessoas tenham mais acesso, para que as pessoas conheçam mais da palavra. Por isso, essa temporada a gente está estudando a revista Eu Creio, princípios bíblicos que devem nortear nossa vida. Você pode ligar para a gente agora, a nossa equipe está pronta para te atender, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua revista Esperança e receba sem nenhum custo aí na sua casa. Não tem nenhum custo porque nós já tivemos o patrocínio dos Anjos da Esperança, que são os nossos doadores mensais, aqueles que acreditam também nessa mensagem. Obrigado a você que é um Anjo da Esperança. Vamos orar a Deus para que o Senhor nos dê iluminação nesse momento para abrirmos mais uma vez a sua palavra, encontrarmos na palavra alento, confiança para nós seguirmos adiante. Estamos estudando essa semana o tema da justificação pela fé. Ou seja, a culpa que o ser humano tem por causa do pecado, mas a libertação que ele recebe através da morte de Jesus na cruz do Calvário. E se eu me apego a isso, se eu recebo essa salvação, eu agora tenho uma nova perspectiva de vida. Vamos orar para que o Espírito nos ilumine. Nós vamos analisar uma outra descrição bíblica para a gente
entender mais esse assunto. Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado porque quando a gente olha para o cenário mundial, a gente fica angustiado, desesperado. Quando a tragédia bate à nossa porta, nós não conseguimos visualizar o que virá. Mas quando a gente coloca o olhar em Ti, há esperança. Nós percebemos que a vida tem outro significado. Se alguém está me assistindo nesse momento e acha que não há esperança, que a vida não tem sentido, que ele confie em Ti, que ele coloque o olhar em Ti e a vida, os seus sentimentos se renovem. Eu suplico, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos estudar a Bíblia um pouquinho mais. Como eu mencionei, estamos estudando essa semana o tema número 5. Só quero lembrar a você, não esquece de preencher todas as perguntas. Se você que já tem sua revista Esperança aí, não esquece de preencher as 3 perguntinhas que estão no final de cada lição, enviar para a gente e também enviar para o WhatsApp do programa a frase: o que você aprendeu com a revista Esperança, eu creio, nesta temporada. É o 12981091268, é o WhatsApp do programa. Só escrever o que você aprendeu. A melhor frase, a gente vai escolher aí a melhor, nossa equipe, e aí, sabe o que vai acontecer? Você vai vir aqui para passar um dia com a gente. Vai ser um momento muito agradável, vai conhecer Novo Tempo, tá bom? Então, não esqueça de preencher. Nós estamos estudando o tema número 5, justificação pela fé, e como eu mencionei, essa palavra está associada a um termo jurídico, como se o indivíduo tivesse uma condenação, uma culpa, e agora o Senhor vem e paga. E como que acontece esse processo, né? O que eu devo fazer para que eu seja salvo? A gente estudou ontem, a gente analisou a história do carcereiro no livro de Atos, onde ele faz essa pergunta e diz, né, o que eu devo fazer para ser salvo? Né? Creia no Senhor Jesus de todo o seu coração. Hoje nós vamos ampliar um pouquinho mais essa ideia e esse conceito. Eu quero também incentivar você, quando olhamos para as histórias bíblicas, quando nós olhamos para os textos da Bíblia, para as descrições, para as parábolas, nós não podemos esquecer e ter em mente que, em realidade, o Senhor tem um ensino de salvação para fazer para nós. Não importa qual seja a fase da vida. Então eu tenho que olhar mais para a história bíblica, em qualquer área, tá? Qualquer área o Senhor deseja me salvar. Por exemplo, se eu estou lendo uma história bíblica que tem a ver com orientações de como eu devo administrar os meus recursos, no fundo, é para que eu receba a salvação, para que eu seja abençoado, para eu abençoar outros. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, às vezes a gente hoje tem pego histórias bíblicas e tem feito aplicações totalmente fora do que o texto bíblico quer dizer. Estamos falando de um livro de salvação, queridos. E salvação tem a ver com vida, tem a ver com cuidado, tem a ver com os relacionamentos. Mas eu não posso fazer aplicações, infelizmente alguns estão usando isso para benefício próprio, para prosperar, totalmente alienados do princípio apresentado na palavra. Por isso, leia o texto, leia o seu contexto, amplie qual é o contexto mais amplo que a história está sendo colocada ali, que a parábola está sendo colocada. Então vamos lá, vamos continuar o nosso estudo. Hoje nós vamos aprofundar o que está em Lucas capítulo 18, versos 9 a 14. E eu quero convidar você, está dentro do gênero literário, já falei um pouquinho sobre isso aqui. Na Bíblia a gente tem vários gêneros literários, ou seja, formas de escrever algo. A gente tem história, a gente tem poesia, a gente tem profecia e a gente tem parábolas. E essa é uma parábola, a parábola do fariseu e do publicano que está em Lucas capítulo 18. Ou seja, o Senhor vai ilustrar algo para apresentar um princípio. Essa é a ideia da parábola. É uma situação, é um costume. Então ele vai lançar mão, e o Senhor falou muito através de parábolas, porque a parábola vai levar a minha reflexão. O que o Senhor quer me dizer através dessa parábola?
Então vamos lá, vamos analisar o contexto e a parábola do fariseu e do publicano. Vamos, só a título de introdução aqui, quando a gente usa esta linguagem na Bíblia, um fariseu, estamos falando de uma autoridade religiosa, de um indivíduo que fazia parte de uma elite religiosa. Ou seja, a gente hoje, quando a gente lê a Bíblia normalmente, aqueles que têm hábitos de lerem a Bíblia, que estão familiarizados com esse assunto, podem olhar para a palavra fariseu, para a expressão fariseu, para a descrição de um indivíduo chamado fariseu e já olhar negativamente. Mas nessa época, um indivíduo que era um fariseu era uma referência de religiosidade. Ou seja, eles buscavam estudar a Bíblia, estudar a palavra e aplicar a palavra para o cotidiano. Só que nesse processo de estudar e ver como aplicar, eles trouxeram interpretações que não eram o propósito original que o Senhor deu. Colocaram hábitos, costumes, que fez com que a religiosidade se tornasse opressiva. Sabe, assim, um negócio ruim, pesado. E eu poderia citar muitos exemplos aqui. Muitos, por exemplo, estão relacionados à guarda do sábado, que era o dia de guarda, conforme a orientação bíblica. Só que aí havia, por exemplo, um número de passos para ser caminhado, ações que iam muito além. Por isso que Jesus vai desmistificar isso, sabe? Jesus vai até escandalizá-los. Se um animal cair no buraco no sábado, você não vai ajudar esse animal. Então existiam regras que eles colocaram com medo de transgredirem a palavra. Então, era uma referência espiritual, mas, por outro lado, isso tornou muito opressivo para o povo. E havia também entre os fariseus uma exclusividade religiosa, um olhar acima do outro. Então, eu olho você é inferior. A gente vai ver agora na parábola do publicano, né? A gente vai ver. Então, eu olho acima do outro, assim, eu sou mais importante que você, eu sou melhor do que você, eu sou mais cristão do que você. Estou usando a palavra cristão, né? Estou usando a palavra cristão aqui, mas a gente não tem institucionalmente. Estou olhando a palavra cristão porque era um ambiente religioso. O que era um publicano? Um publicano era um judeu que havia se envolvido de alguma forma com o Império Romano e era um cobrador de impostos. Então havia um imposto para dentro do Império Romano, né? O Império Romano cobrava do judeu e o publicano era esse traidor. Dá para entender? Um traidor da sua própria pátria. Então, eles, os publicanos, eram vistos pelos fariseus como traidores, como aquele indivíduo que havia abandonado os seus verdadeiros princípios. Então, aí tem um indivíduo olhando para o outro com superioridade. Então, vamos entender aqui o fariseu, o publicano e o tema da justificação, ou do pagamento dessa dívida. Vamos lá. Com essa introdução, com esse olhar, eu creio que você vai ler a parábola com um pouco mais de profundidade. Vamos ler a partir do verso 9, propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Então aqui é a ideia proposta pela parábola. Então, eu sou melhor, o que eu faço é superior e o que eu faço me faz ser aceitável. Por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então a parábola propôs aqueles que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, qual é a ideia da parábola? Você confia em si mesmo, você se considera um justo e você despreza os outros. Sequência, verso 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, está aqui a explicação, o grupo religioso mais poderoso da época de Jesus, se tornaram muito rígidos na sua obediência às leis, acrescentando, como eu falei, e o outro publicano
também conhecidos como cobradores de impostos, pois eram contratados pelos romanos para esta função. Está aqui a descrição destes dois grupos ou desses dois personagens que estão na parábola. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então vamos lá? A parábola é para quem? Aqueles que confiam em si mesmos, aqueles que se consideram justos e aqueles que desprezam os outros. E aqui está exatamente a descrição deste fariseu. A gente vê, eu graças te dou porque eu não sou como os demais, estou olhando de forma superior. Eu não sou roubador, injusto, adúltero, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Dar o dízimo de tudo quanto ganho, ter o ato de jejuar, está tudo bem, é isso mesmo. É isso mesmo, faz parte do processo, fazia parte aqui. Agora a grande questão é, por que eu faço isso, né? Eu estou querendo conquistar a aceitação, eu estou jejuando, porque eu estou pagando uma penitência ali, porque aí eu vou ser aceito, eu estou dando o dízimo, porque aí eu vou prosperar, porque aí eu vou ter mais, eu vou ganhar mais. Não é bíblico, não é bíblico. Não se barganha com Deus, não se faz troca, sabe? Não se compra Deus, não se compra. Os atos religiosos, o comprometimento com a lei, a gente vai ver semana que vem, é um fruto da implantação da salvação na minha vida e agora de um novo viver que eu tenho. Eu não vou devolver porque o Senhor vai agora me aceitar. Eu não vou praticar porque agora o Senhor vai olhar e vai dizer assim, bom menino, bom menino. Não funciona assim. Sequência. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, ao pecador. Por favor, Senhor, reconhece a minha necessidade. Dá para perceber a atitude de um e de outro? Dá para perceber, um se considera autossuficiente, aceitável, eu sou bom, e o outro reconhecendo o seu pecado. Lembra, Jesus está contando isso, porque Jesus tem algo para ensinar, Jesus tem algo para dizer. Não confie em si mesmo, não olhe para os outros de forma superior, não considere-se justo pelos seus atos de justiça, mas considere-se justo por aquilo que eu fiz por você na cruz do Calvário. Eu paguei o seu pecado. É isso que Jesus está dizendo. É isso que o Senhor quer que a gente reflita hoje. A gente, que talvez faça parte de uma comunidade religiosa. A gente que olha para quem pensa diferente da gente, ou quem tem uma crença diferente da gente, a gente olha e diz assim, eu sou salvo e você está perdido. Ou mesmo dentro da comunidade, alguém que errou, alguém que pecou, e a gente com uma capa religiosa protetiva de uma visão de si para si mesmo, acha assim, ele é um pecador. Eu não. Não é esse o olhar que o Senhor deseja para a gente, tá? Não é. Aquele que recebe é o Senhor Jesus, que é justificado, aquele que agarra a salvação, vai ter um olhar de misericórdia, porque ele sabe que ele não consegue por si mesmo. Sequência. Digo-vos que este desceu justificado. Esse aceitou. Esse recebeu o pagamento da sua dívida. Recebeu justificado para a sua casa. E não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Queridos, jamais nós deveríamos usar nossa postura religiosa, nossa crença religiosa, nossa denominação religiosa para nos exaltarmos e nos considerarmos assim superior aos outros. Jamais. Se há um grupo de pessoas que deve ter
compaixão, empatia por aquele que é diferente, por aquele que sofre, por aquele que comete pecados, por aquele que está separado, são os cristãos. Não, ninguém mais deveria ter um olhar tão carinhoso, tão afetuoso e receber como um cristão. Só que a tendência da religiosidade muitas vezes é considerar-se superior ao outro. Principalmente aqueles que estão fora do ambiente cristão. Sequência. O homem que se considerava justo voltou para casa como um pecador. Já o homem que admitiu ser um grande pecador voltou para casa justificado. Olha que interessante. Na frase, esse trocadilho faz muito sentido. Aquele que se considerava justo volta para casa como um pecador. Não recebeu a justificação. Já o homem que admitiu ser um grande pecador voltou para casa justificado. E aí vamos fundamentar a descrição dessa história com que Paulo diz na carta aos Romanos capítulo 3, verso 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Qual é o papel da lei aqui, nesse verso? Ela vai me trazer o pleno conhecimento das minhas necessidades, do que eu faço. E o publicano, ele tinha consciência da lei. A lei era a forma para dizer assim, o que você está fazendo não está correto. Quando o Senhor chama publicanos, e a gente tem a descrição de Mateus, a gente tem a descrição de Zaqueu, que são histórias bíblicas desses cobradores de impostos. Quando o Senhor os chama, eles percebem, eles sabem que eles não estão fazendo aquilo que é correto, porque eles estão ganhando vantagem em cima dos seus irmãos, daqueles que são do seu próprio sangue, da sua própria nação. Então a lei para este mostra o que eu estou fazendo não está certo. E aí o faz ir ao Senhor Jesus como foi o publicano. Senhor, tem compaixão de mim, sê propício, por favor, faz alguma coisa por mim. Agora, quando eu olho, o que era a lei para o fariseu? A lei para o fariseu era uma forma de se aproximar, de conquistar, que essa é uma ideia daquele que não crê verdadeiramente em Deus, que não aceita o que foi o sacrifício, porque eu não preciso conquistar Deus pelo meu comportamento. O meu comportamento reflete a minha conquista, ou seja, aquilo que Deus, como Deus me conquistou. Para o fariseu, a lei era a forma de ser olhado positivamente. Senhor, eu sou isso, eu faço isso, não sou como ele. A grande comparação que eu tenho que ter na vida, quando eu falo de aspectos espirituais, a comparação é eu comigo mesmo. Como que eu sou hoje? Aí eu olho para Jesus, o que ele fez por mim? Puxa, agora eu estou num processo de transformação. Dá para entender? Dá para entender como o fariseu olhava a lei e dá para entender como o publicano olhava a lei? Vejam, eu não sou justificado, não há pagamento por intermédio das minhas práticas, das obras da lei. Não há pagamento da minha dívida por aquilo que eu faço, mas a lei me traz o pleno conhecimento do pecado. Sobreveio a lei para que avultasse, ampliasse, evidenciasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5, verso 20. Então, o objetivo da lei é me dar esta visão das minhas ações. E aí, diante das minhas ações, eu me considero o quê? Um pecador. E onde houve consideração de um pecador, houve a manifestação da graça. O que é a graça? Esse dom imerecido. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. 1 Coríntios capítulo 5, verso 15. E ele morreu por todos,
para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí entra esse processo, a gente vai explorar isso semana que vem, tá? Agora eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vou viver por aquele, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vou viver para Jesus. E aí nessa vida por Jesus, sim, eu vou ter a lei sendo implantada no meu coração, porque a lei me mostra a minha condição, e eu vou a Jesus, e agora a lei vem para o meu coração, porque é assim que eu tenho que viver, é assim que eu tenho que andar, e não como um peso, sabe? Não é isso, não como um peso que o Senhor coloca sobre mim. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Há uma nova pessoa a partir do momento que esse indivíduo aceitou o Senhor Jesus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Nos deu o mistério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Eu já citei isso aqui, a palavra reconciliação está associada ao indivíduo que ele foi afastado do seu ambiente familiar e agora ele está de volta. E por meio de Jesus Cristo, nós estamos de volta a esse meio que nós nunca deveríamos ter sido separados. De sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu fui reconciliado, né? O Senhor me trouxe de volta e agora eu vou compartilhar. Aquele que não conheceu pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Querido, fica claro para você o que nós compartilhamos ao longo dessa semana? Está claro para você que o Senhor deseja me justificar. Ou seja, o Senhor deseja que eu aceite essa salvação. Aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por mim. E o meu papel é aceitar isso, aceitar. E quando eu aceito isso, há uma nova vida. Eu tenho um novo olhar. Eu tenho uma nova perspectiva. A lei me mostrou a minha situação e me fez ir a Ele. Mas agora, nessa nova vida, por aceitar o sacrifício, o Senhor vai implantando no meu coração, na minha vida, a sua lei, os seus ensinamentos, aquilo que Ele deseja para mim. Você quer aceitar a salvação em Jesus e quer que o Senhor implante no seu coração a sua lei, as suas ordenanças, as suas orientações, para que você viva uma vida de alegria? Vamos orar por isso. Pai, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado pela salvação que nós temos em Jesus. Obrigado pela parábola do fariseu e do publicano, que mostra que nós precisamos reconhecer e nos entregarmos a Ti, simplesmente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Eu desejo para você um bom final de semana. Não esqueça, procure a igreja adventista mais perto da sua casa e a gente se encontra na segunda-feira. Um abraço.